Estamos de volta no Jornal da Costa Norte. Uma ótima tarde para você que chegou agora. Uma ótima tarde para você também que nos acompanha desde o início da nossa edição. Nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio, nesse momento, o estatístico, professor universitário Batista Teles, que é presidente do Instituto Amostragem. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso estar aqui na TV Costa Norte. Muito importante a sua vinda, né? E a gente agradece de já esse tempo que o senhor reserva aqui para conversar conosco sobre temas tão importantes de uma conjuntura nacional. Professor, no mundo como hoje, onde o algoritmo faz muita diferença, em um mundo em que empresas, pessoas, instituições, políticos, né, estão sempre muito antenados, que resultado eles podem obter, como que as pesquisas elas podem influenciar nesse cotidiano, qual a importância de uma pesquisa e uma pesquisa bem feita, né, para essa nossa conjuntura de uma forma geral, seja para pessoas, seja para empresas, seja para políticos, organizações, instituições. Boa tarde. De fato, você falou a palavra-chave, né, os algoritmos, inteligências artificiais, tudo hoje elas também estão presentes também nas pesquisas. Eu acho que o telespectador já teve a experiência de receber no seu celular convites, ou no seu computador, convites para participar de pesquisas. Aquilo ali tudo são os robôs, né, fazendo pesquisa para a instituição, empresas, pública ou privada, principalmente nessa questão da satisfação do cliente, que é dentro do marketing, é um processo importantíssimo para saber a impressão que as pessoas têm enquanto usuário, consumidor. Então é importante isso. Mas o Instituto também, forma tradicional de fazer pesquisa, através de um instituto, né, e a presença humana é mais constante, ainda é muito importante, né? Nesse contexto, o Instituto Amostragem é que tem feito as pesquisas, utilizando também essas ferramentas, mas também fazendo principalmente as pesquisas presenciais. A gente faz ainda as domiciliares, tanto para o setor público como privado. Nós estamos numa intersafra de política e a gente também já estamos no clima de carnavalesco. O Brasil, o ano de fato começa depois do carnaval. Então a gente já começa a ter algumas demandas para pesquisas do setor privado e também do setor público. Principalmente no setor público, essa questão das instituições, das prefeituras, elas querem saber exatamente isso que a gente estava falando, do grau de satisfação, de aprovação das suas gestões, quais são as demandas das populações, o que é que elas estão querendo, os serviços que estão sendo prestados está dentro da expectativa, enfim, uma série de quesitos que é importante para pautar o marketing político. Que nichos e que olhares hoje o Instituto Amostragem está voltado dentro desse setor de pesquisas aqui no estado do Piauí? Nós estamos trabalhando nesses dois setores, do setor público e setor privado, e também estamos trabalhando muito, investindo, fazendo oferecendo pesquisa nessas PPP, né, público e privado, porque elas têm como obrigação, mais do que qualquer outro, até prefeituras e governo de estado, elas têm que prestar conta de que aquele serviço, né, que ela está prestando à população, está dentro de uma expectativa, está satisfazendo aquilo que ela está se propondo a fazer. Então é um nicho importante que a gente está nos últimos, foi bom você lembrar isso, nós estamos fazendo nos últimos 60 dias, nós fizemos várias propostas, aeroporto de Parnaíba, as CEASAs, que estão tudo, as rodoviárias, terminais rodoviários, setor de moda, centro de convenção, tudo isso que está setor público e privado, a gente está investindo no sentido de fazer pesquisa de satisfação. Professor, o senhor está sempre com um olhar muito apurado e afinado, né, tendo em vista
uma série aí de fatores, né, que influenciam muito no resultado das pesquisas. Vamos voltar aqui o olhar para a nossa conjuntura nacional. Nós tivemos agora essa eleição de 2022, com a vitória do ex-presidente Lula, agora presidente. Logo, já no início de janeiro, nós tivemos aí fatos que marcaram atentados aos poderes. E uma das coisas que foi muito falado nessa eleição de 2022 foi o fortalecimento das instituições democráticas. Após todos esses acontecimentos, esses fatos que marcaram desde as eleições até esse primeiro momento, né, desse novo governo do presidente Lula, que leitura o senhor faz dessa conjuntura nacional, né, dentro de um âmbito bastante ampliado? Pois é, nós vivenciamos um fato histórico, né? Um tempo nossos bisnetos, netos, vai estar no livro de história os fatos que aconteceram em 8 de janeiro de 2023. E antecipando isso, nós tivemos o pleito, né? Foi marcado por um acirramento muito forte, do ponto de vista ideológico. Mais uma vez, a gente tem tido a oportunidade de conversar isso aqui em outras ocasiões, a questão das redes sociais, o papel das redes sociais no marketing político e eleitoral. E, mais uma vez, ela foi muito prevalente. Ao contrário da outra campanha presidencial, né, 2018, essa também teve um olhar mais atento sobre a questão da qualidade dessas redes, a do fake news, mas que ela foi muito presente. Nós tivemos esse fato infeliz, né, nas instituições. Tivemos antes também essa questão do povo, de um setor da população que não se conformava com os resultados das eleições, foram para frente dos quartéis, enfim, resultou naquele 8 de janeiro. Mas as instituições saíram fortalecidas, nós estamos com um novo governo. Esse novo governo está ainda muito ansioso em preencher uma expectativa de campanha, principalmente focado para o público DE, né, mais vulnerável, do ponto de vista das políticas sociais. O presidente Lula prometeu, né, melhorar o salário mínimo, deu uma melhorada, tem um ruído aí de que foi muito pouco. Está com a questão da macroeconomia, aí um atrito com o Banco Central, segundo os setores do governo, a alta de juro. Eu acho que é uma constante no Brasil, essa política fiscal tem sido trabalhado nessa perspectiva, mas que esse novo governo Lula acha que ele e de fato, os economistas sabem mais do que a gente, que é um entrave para o desenvolvimento econômico, né? Por outro lado, os outros acham que se não tiver isso, a inflação também, né? Enfim, é uma equação aí meio complexa. O fato é que o governo Lula está com esse atrito aí com o Banco Central. Tem as pessoas, o próprio ministro da Economia, Economia ou Fazenda hoje, né? Mudou. Sim, da Fazenda. Tem sido o bombeiro nessa história, mas o fato é que há uma ansiedade, a gente percebe a pressão do presidente Lula para que haja um clima econômico de que ele faça com mais rapidez aquela perspectiva que ele criou, né, de resgate aquele clima que tinha nos governos dele, no primeiro e no segundo governo, para esse público aí. E é nisso que a gente está vivenciando agora. Estamos também a gente não pode deixar de considerar a questão do Congresso Nacional. É um Congresso extremamente conservador. O Lula é um político que ele tem muita habilidade de costurar esses acordos, mas lá dentro tem um núcleo duro, mais de
conservador, mais à direita, que por mais que seja ele tenha a habilidade de transitar por esses grupos, eu acho que vai ter uma resistência no Congresso Nacional com o governo Lula. Então é outra questão, é a questão da economia, a questão política, que a gente vai ter que trabalhar isso. Serão dois gargalos aí, por enquanto, ainda dentro dessa conjuntura nacional, não é, professor? Exato. E a gente não pode esquecer, né, que dentro dessa conjuntura, em voltando o nosso olhar aqui para o estado do Piauí, a gente tem uma renovação, né, de uma personalidade política jovem que surge, a eleição, né, do governador Rafael Fonteles. Ela é sim, né, um marco também dentro dessa conjuntura política. Porém, né, apesar do tempo em que se precisa dar, né, para ele ter um governo avaliado, muitos dizem também que ele já vem de uma linhagem, já estava dentro do governo. Não é? Como que o senhor tem avaliado as primeiras ações dele enquanto governador, propriamente dito, já com a caneta do Executivo Estadual na mão? De fato, ele vem, né? Ele era secretário atuante, uma pessoa, podemos até, sem medo de estar exagerando, é uma pessoa brilhante, né? Ele vem também de uma família de político, o pai, Nazareno Fonteles, então ele tem todo um DNA, ele tem toda uma trajetória política e ele agora vai colocar em prática no governo do estado. Apesar dele vir de todo, foi apoiado pelo governador Hélio Dias, a impressão que ele passa e que está fazendo de fato é que vai ser uma nova roupagem, né? Uma nova geração. Eu tive a oportunidade de falar com ele durante a campanha e que eu dizia que a geração dele ia dar um outro ritmo, né, caso ele ganhasse. Ia dar um outro ritmo, ia chamar uma nova geração, precisava, Piauí precisa dessa geração digital, de rapidez, de novas ideias, de trânsito rápido. Incorpore essa nova linguagem, as coisas mudam muito rapidamente e os governos, o poder público, ele é muito, muito lento, então ele precisa dar um novo ritmo à administração pública. Novos projetos, e de fato ele está mostrando isso. O problema é que entre essa coisa dinâmica e a realidade é que dá o entrave. Por outro lado, as coisas estão tudo se formatando no sentido de facilitar, tem um apoio do governo federal, né? O Rafael conhece desde criança o Lula. O Lula se hospedava na casa dele, naquela época na formação do PT. Então ele tem um trânsito e uma credibilidade muito forte. E aí a gente espera que isso se traduza, primeiro, em projetos, grandes projetos, estruturantes no estado do Piauí. Nós temos o agronegócio, nós temos aqui no estado do Piauí, na nossa região, a questão do turismo, nós temos aí projetos, né, de irrigação que estão parados, os que funcionam, tá tendo fuga de investimentos. Então nós temos vários eixos econômicos no estado do Piauí que ele inclusive está resgatando novo modelo de transporte que incorpora inclusive fluvial, marítimo, a questão lá do cerrado, das estradas. Então ele está pensando grande, precisa disso, precisa de projetos. A Secretaria de Planejamento, tem o Washington Bonfim, uma pessoa extremamente competente, está tendo outro papel, né? Um papel importante, né, nesse novo formato administrativo.
colocou pessoas profissionais na área de saúde, de educação, próprias finanças públicas, Secretaria de Fazenda, tudo isso no sentido de dar um novo ritmo à administração do Estado do Piauí. O que a gente tem que esperar é que venha resultados, né? Professor, dentro dessas pastas, né, que compõem o governo, em paralelo às preocupações do cidadão piauiense, durante as pesquisas que o senhor tem realizado aqui no estado do Piauí, onde que o senhor acha que está a cabeça do piauiense em preocupações, né, com esse nosso cotidiano? Está na saúde, na segurança, na educação? Dentre esses setores, qual é a maior preocupação hoje do piauiense? Olha, é uma coisa que vem percorrendo durante toda essa trajetória que a gente tem fazendo pesquisa, é a questão da saúde. Essas três questões aí que você falou. E a segurança tem sido, inclusive, é um grande desafio. Voltando aí àquela pergunta anterior, o governador colocou também uma pessoa muito competente, Chico Lucas, na Secretaria de Segurança, que ele está dando um novo ritmo também, ativando, motivando as polícias, colocando mais inteligência. A questão da segurança é um problema estrutural, nacional, que nos afeta em particular aqui no nosso estado do Piauí e mais em particular aqui no nosso litoral, porque passou muito tempo assim sem uma estratégia de combate a esse problema, né? Eu me lembro que no governo Lula, no primeiro governo e no segundo, que tinha quase pleno emprego, o problema de segurança persistia, né? Porque muito tempo se colocou que a segurança é porque as pessoas não têm ocupação. E naquele momento eu me questionava por que agora há uma correlação inversa. Nós estamos com uma questão de quase pleno emprego e persistia a questão da segurança. Então, voltando, um dos grandes problemas dessa nova gestão é dar segurança à população, ou pelo menos a percepção de que há uma política voltada de fato para combater essa questão. E, eu moro em Teresina e tenho notícias de Parnaíba, que eu sou parnaibano. A gente não anda mais tranquilo. Eu tive que me mudar de casa para apartamento porque eu não tinha mais segurança de chegar em casa, abrir o portão automático e lá uma pessoa entrar na minha casa. E todo dia você tem questões de homicídio. É uma coisa muito... Eu ando no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, é outra história. Anda à noite tranquilo. Claro, tem problema? Tem. Mas não é no grau de insegurança que nós vivenciamos aqui no estado do Piauí. Então, é um dos gargalos, é um dos desafios do novo governo do estado do Piauí, a questão da segurança. Então, segurança, saúde e educação. São essas três grandes demandas que hoje a opinião pública... E lá, em quarto lugar, vem também a questão do desemprego, né? São essas aí que estão aí na agenda da opinião pública do Piauí hoje. Professor, passada essa eleição agora desse ano de 2022, logo de uma forma muito subsequente, eu acho que até mesmo com antecipação, né, começou-se discussões acerca das eleições de 2024. Isso é notório. Quando eu converso com os políticos, né, quando eu converso com assessores dos executivos, né, começou-se a discutir de uma forma muito antecipada as eleições de 2024. Eu gostaria de lhe perguntar o que o senhor atribui essa antecipação e que lição a gente vai tirar dessa última eleição também, agora de 2022, para essa eleição de 2024.
tendo em vista que em 2018, não é, as eleições foram muito marcadas pela fake news, né, e as eleições de 2020 também receberam essa influência, né, do populismo. Essas eleições de 2022, como que elas vão influenciar essas eleições de 2024 e como que o senhor, porque a que o senhor atribui realmente essa ansiedade nessa discussão do pleito para 2024? Conforme você falou, nessa conjuntura passada, ela estava muito afetada pela eleição do presidente Bolsonaro. Então, se falava que o país e consequentemente lá na ponta do município estava adernando para a direita. E a população estava cansada, que estava querendo aquela... Inclusive, havia um discurso muito falso de uma falsa moralidade, de que a esquerda era contra a família, contra os valores, contra a religião. Então ela foi pautada muito num discurso conservador, né? Além da própria ideológico de esquerda, de direita, tinha essa questão, esse viés conservador, inclusive com uma coisa muito perigosa que é a introdução, que é a intromissão, melhor dizendo, da questão religiosa. Bom, isso, uma eleição disputadíssima, nunca se viu isso no Brasil, um presidente ganhar com um pouco mais de 1.300.000. Então foi muito apertado. E por trás dessa disputa, estava sempre essa questão da ideologia, né? Volta ou não volta. E ainda com um viés militarista também, né? Que militares era a instituição, que é uma coisa histórica no Brasil, ia sanear ou sanearia ou dava respaldo a uma política mais conservadora, mais moralista, anticorrupção. Bom, isso perdeu. Vem agora um governo que fez uma frente ampla, né, contra fazendo o contraponto a isso que eu estava falando, e saiu vitorioso. Inclusive, hoje há um ruído de que essa frente não está tão ampla, mas PT. Então, as eleições do pleito de 2024 vêm com nesse vácuo, né? De uma retomada de um discurso mais de centro-esquerda, mais voltado às políticas sociais, à população mais pobre, fazendo o contraponto àquela política liberal. Bom, tudo isso depende da performance, do resultado do governo Lula. E se isso não preencher, não vai chegar com facilidade lá no discurso da disputa das prefeituras. Então nós precisamos ver como é que vai ser no 23 o governo Lula, se de fato ele vai fazer as políticas sociais. Nós tivemos a questão lá no Amazonas, a questão que remete ao ambiente, ao meio ambiente, a questão indígena. Isso tem um impacto tão grande quanto o 8 de janeiro. A questão do Minha Casa Minha Vida, que vem uma nova roupagem aí, os programas sociais, o gargalo da saúde, né? Precisamos dar aí já remete lá para o município, o programa Saúde da Família, que é um programa importantíssimo, ele está muito velho, acomodado, precisa dar uma nova up nesse pessoal, nos agentes de saúde, nos médicos, enfim. Revivar isso aí. A educação, né, básica, criança, creche, tudo isso tem que ser a escola integral, que também é uma coisa importantíssima. Isso nós temos 2023 para ver os primeiros resultados ou não disso.
para ver a repercussão isso no discurso, né? Nas propostas da disputa nas prefeituras. Professor, no caso específico aqui da cidade de Parnaíba, já se vislumbra, né, um cenário para 2024, muitos nomes já se apresentaram como pré-candidatos, né, dentro aí de uma visão do que já está posta, né, nós temos aí nomes pela oposição, como do deputado estadual Dr. Hélio, né, do deputado recém-chegado à Assembleia agora, Rubens Vieira, né, o deputado federal Florentino Neto já, né, também apresentou o nome da esposa Flaviana como possível candidata para 2024. A gente tem também o nome do ex-prefeito Zé Hamilton, que lá atrás já tinha colocado seu nome também à disposição para concorrer em 2024, né, como próprio representante do Poder Executivo Municipal, pelo grupo do Mão Santa, né, afigura-se o nome do secretário, né, de Finanças, Gil Borges, que pode ser candidato majoritário, ou mesmo podendo disputar uma vice-prefeitura. Então, nomes estão colocados já aí nesse tabuleiro político. Que avaliação o senhor faz dessa nossa conjuntura municipal, né, dentro da leitura desses nomes? Pois é, Parnaíba, segundo o principal município do estado do Piauí, sempre foi uma cidade muito politizada. Aliás, uma coisa interessante que eu percebo, voltando àquela questão, porque minha ex-mulher é do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, e eu percorro muito aquela região. Lá não se vê isso. Eu acho que o estado de São Paulo é um estado mais capitalista, então o poder público tem uma influência menor na vida das pessoas. Então, lá não se fala em eleição. É o contrário daqui, do Nordeste, em particular no estado do Piauí. E Parnaíba é uma cidade que ela não é, a política dela, ela não é só circunscrita ao município. Parnaíba sempre teve um peso importante na política do Estado, não só pela sua densidade eleitoral, o número de eleitores, mas pelas figuras, pelo papel histórico que Parnaíba tem no Estado, né? Outrora a sua pujança econômica, hoje ela retomou, né, de certa forma, e isso, logicamente, tem se origina aqui dentro, na disputa municipal. Então, o parnaibano respira política, né? Nós temos uma situação bem atípica nesse pleito, por quê? Porque uma das grandes lideranças, a principal liderança da Parnaíba, que é o prefeito Mão Santa, ele não pode se reeleger, né? E ele está sem candidato. Ele não pode mais, por uma questão da legislação, ele não pode colocar um parente, né, próximo dele. E é uma outra característica da política piauiense, que é a questão da política familiar. Então ele está uma gestão, eu não tenho números disso, mas o que a gente ouve falar que é uma gestão que está sendo bem aprovada e que não tem um candidato, né? Esses nomes que você falou sinaliza também outra questão, que o leque de opções aumentou. Parece que não há mais só aquela dicotomia entre uma situação e uma oposição. Tem nomes que têm vindo de fora, né? O próprio deputado Rubens seria um outside, né? O deputado Hélio é um candidato daqui, já é bem votado aqui como estadual, foi candidato da oposição no pleito passado, então ele já vem com o nome anterior, que foi reforçado na campanha, deu uma visibilidade maior. Tem o líder que está aí stand-by, mas ainda tem uma boa imagem, que é o Zé Hamilton, né? Zé Hamilton paga um preço porque ele ficou muito na dele, né?
E na política não pode fazer isso. Política, na vitória ou não, você tem que estar ativo, falando, ou como opositor, ou como apoiador de uma situação, mas você não pode abdicar dessa questão de estar visível, posicionando politicamente. Zé Hamilton é um nome também, não. Nós temos aí o ex-prefeito Florentino, na minha opinião, hoje é o principal nome da oposição. Foi um bom prefeito, não por pouco não se elegeu, teve uma boa votação como deputado federal, teve uma boa atuação e foi essa atuação como deputado federal, logicamente, foi em decorrência do papel dele como secretário de saúde. E como secretário de saúde, ele vivenciou um momento extremamente doloroso para o país, para o mundo, que foi a questão da pandemia. E isso deu uma visibilidade muito grande para ele. E o certo é que ele foi eleito, uma boa votação, e ele é hoje a principal líder da oposição no estado do Parnaíba. Ele precisa fazer grandes projetos para Parnaíba, uma boa atuação como deputado federal, porque Parnaíba estava órfão, não tinha um candidato, não tinha um nome em Brasília, parnaibano, né? Para ele se cacifar como candidato ou como um apoiador, como já se fala, da sua esposa, né? Para a disputa da prefeitura. Então, o cenário que se desenha aí, primeiro, é o desafio da situação. Qual é o melhor nome para que o parnaibano acredite nesse nome que vai dar continuidade em uma administração que está sendo, segundo se comenta, exitosa, de uma nova roupagem urbanística na cidade de Parnaíba e tal. E a situação e a oposição que está fragmentada nesses nomes aí, né? Qual desses nomes seria o mais forte para enfrentar o nome que o prefeito Mão Santa venha a apoiar? Pode ser também a do ex-governador Zé Filho, né? Ainda dentro dessa relação da família Mão Santa. Sim, inclusive foge da questão do parentesco. Não tem nenhum empecilho do ponto de vista legal dele apoiar. Ver a predisposição do Zé. O Zé Filho é outra pessoa que paga o preço, a mesma coisa do Zé Hamilton, porque ele é muito recolhido, ele não se posiciona fora de um ambiente de disputa eleitoral como um líder político da Parnaíba, né? É uma pessoa que ocupa um cargo importantíssimo, numa instituição importantíssima no estado do Piauí, que é a Federação das Indústrias, mas que fica lá na dele e vem à tona só na época da eleição. Então, mas é um nome. Foi governador, foi deputado estadual, então, ele não é mais uma pessoa desconhecida, né? É um nome que pode ser trabalhado, pode ser, se ele aceitar e se a família resolver apoiar, é um nome competitivo na Parnaíba. Professor Batista, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, o compartilhamento, né, dessa sua mente, do seu raciocínio, da linha de raciocínio que o senhor segue, das leituras também, dentro de um espectro aí bastante alargado, por estar intimamente sempre ligado pesquisas aqui no estado do Piauí, no Nordeste, e poder fazer uma leitura sempre muito apurada, né, de toda essa conjuntura. Inclusive, agradecer também, né, a parceria com a TV Costa Norte, né, dentro em breve também alguns números também, pesquisas serão reveladas dentro dessa área, né, tanto do Piauí, Ceará e Maranhão, que são pesquisas também importantes para essa nossa gestão, né, em comunicação e também poder auxiliar
né, a esses processos, sejam políticos, administrativos e empresariais aqui nesse território. É sempre um prazer estar aqui conversando na TV Costa Norte. Inclusive, a propósito disso que você falou, a gente já tem feito pesquisas aqui de audiência, de hábito de assistir, que pauta realmente as decisões, né, de uma emissora de televisão, qual é o seu público, onde é que ele é mais visto, qual é o tipo de programa que é mais aceito, enfim. E também estamos conversando com a direção da emissora para fazer uma parceria de pesquisas já no pleito de 2024 e abrangeria toda essa região aqui, né? Porque Parnaíba não é mais só a Parnaíba. Parnaíba é um polo político, administrativo e econômico importante. E a gente vai ver se evolui essa parceria para a gente fazer o acompanhamento, o monitoramento da questão administrativa, política, para que o público seja informado. O que é importante é o público, é você que está querendo consumir informações dignas sobre o desempenho do seu município, do seu gestor, se ele está dentro ou não da expectativa, emitir a sua opinião sobre o que é que deve ser feito, quem é que eu gosto, quem é que eu não gosto, enfim. Vamos ver aí 2024, nós espero ainda voltar muito aqui para a gente conversar sobre a questão, o nosso cotidiano, em particular a política. Será um prazer para a gente. Obrigado, professor. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado.